Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18. Versículo 11 até o versículo 15. Gênesis capítulo 18, versículo 11 até o versículo 15. Amém? Aqui também no telão, nós já temos aqui, você pode acompanhar também no nosso telão. Riu-se, versículo 11, né? Abraão e Sara eram já velhos e avançados em idade, e a Sara já havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, negou, dizendo, não me ri. E ele, porém, disse, não é assim, certo que ristes. No versículo 10, o Senhor, ele falou assim, aí nós lemos a partir do 11, mas o 10 diz assim, certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, a tua mulher, dará à luz a um filho. Sara estava escutando a porta da tenda, atrás dele. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite nós nos colocamos mais uma vez diante do teu altar, diante dessa palavra, em que os nossos corações se deleitam em ouvir a tua voz. A tua voz é tudo que precisamos, é tudo que pedimos nessa noite. Nos oriente e nos dê a palavra viva dos céus em nossos corações. No nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar. Para quem está visitando, para quem está nos acompanhando, nós estamos aqui numa série de mensagens. E hoje a gente vai dar vamos dizer que a gente vai dar uma pausa. Não é que a gente não vai pregar mais acerca desse assunto, mas no mês de setembro, todas as quartas-feiras de setembro ele é o mês da prevenção e combate ao suicídio, é o Setembro Amarelo. E todo mês de setembro eu tenho o hábito de fazer um trabalho específico com a igreja, para que entendamos logo esse homem espiritual e psicossocial. Nós como seres humanos e nós como pessoas espirituais. Eu não entrei na mensagem, é claro, mas eu já estou aqui já dando um spoiler, né? Mas a partir da primeira quarta-feira de setembro, que é a semana que vem já, eu vou abrir falando sobre esse assunto, falando um pouco da perspectiva de a fé logo como um instrumento de combate às questões emocionais. E todas as demais quartas-feiras estarão aqui psicólogas, inclusive são cristãs, são crentes em Jesus, aleluia, e elas estarão aqui também falando com psicólogas, mas também como servas de Deus. Então eu convido os irmãos, convido um parente, e vai ser muito valioso o que nós aprenderemos aqui durante essas 4 quartas-feiras do mês de setembro. Quem concorda, diga amém. Então será abençoado as quartas-feiras, que é um trabalho assim que eu gosto de fazer, para a gente ajudar os irmãos. Porque às vezes o irmão fala assim, não irmão, vai orar. Ok, meu irmão, a pessoa não tem força nem para andar, você está mandando ela orar. Então tem muita coisa
que a gente tem medidas certas para trabalhar certas situações. E questões emocionais hoje tem sido coisa muito séria que a gente tem se deparado. Até essa semana passada alguém falou, infelizmente já se tornou, infelizmente eu digo, se tornou algo muito comum dentro do meio evangélico, pastores. E a última informação que eu tive foi a esposa de um pastor que cometeu suicídio. Então, é uma coisa que a gente tem que encarar mesmo e ver que a coisa é séria. Não é aquele negócio de, é demônio. Tudo bem, demônio pode aproveitar da situação, mas nem tudo é demônio. Nem tudo é demônio. Então, tem pessoas aí que ficam aproveitando da fé das pessoas por falta de conhecimento ou outra coisa até mais forte. Então, venha, para que você esteja envolvendo nesse assunto, crescendo com essa palavra, e você vai conseguir sair dessa no nome de Jesus, porque você não vai conseguir sair sozinho, de mãos dadas, nós conseguiremos vencer para a glória do nome de Jesus, amém? Então hoje eu vou falar aqui, nós vamos dar uma pausinha sobre, lendo a história dos patriarcas, nós estamos aprendendo sobre Abraão. O último encontro que nós tivemos aqui foi quarta-feira retrasada, nós falamos sobre Abraão, quando Abraão ele tenta buscar os atalhos do caminho. Nós aprendemos sobre o assunto quando o risco de nós passarmos na frente de Deus. O risco quando nós passamos à frente de Deus é um risco muito sério. Consequências muito drásticas podem nos acompanhar pelo resto da nossa vida. Hoje, eu quero aprender com vocês quando os nossos sonhos já morreram, quando nós já não temos mais expectativa alguma, quando nós já achamos que agora não nos resta mais nada, porque o nosso sonho não tem condição de ser ressuscitado. Aqui, especificamente, no capítulo 18, o Senhor, ele fala de forma explícita, o propósito dele, que é através de Sara, ter um filho com Abraão. O filho em que quando Deus chama Abraão e fala, Abraão, olha, você será fecundo, a sua descendência será como as estrelas que estão no céu e como a areia que está na praia do mar. Deus falou isso com Abraão. Só que eu falo isso de uma forma bem alegre, que Deus tem um senso de humor muito grande, porque ele fala isso para um homem que tinha 75 anos de idade, quando ele o chama, e aquela mulher que ele tinha era estéril. Olha com quem Deus fala. A gente vê que depois tenta arrumar um jeitinho de ajudar Deus, que bagunça o meio de campo todo. Só que agora, esse homem tinha 100 anos de idade, e a mulher tinha 90. E nós lemos aqui que já havia cessado toda a possibilidade dela ter filho. Não tinha nenhuma possibilidade dela ter filho. Até que 3 homens chegam na casa de Abraão, na sua tenda, ele morava no deserto. E dentre eles, um era o Senhor. Um era o próprio Senhor, que a gente chama de teofania. O que é teofania? A gente diz na teologia que é a pré-encarnação de Jesus. É quando Deus toma uma forma de homem, não é o verbo encarnado, mas toma uma forma de homem e se relaciona, e conversa, come e visita uma pessoa. Teofania, de um português bem claro para você entender. E esses 3 homens, um era o Senhor. E o Senhor, e Abraão recebe nem sabendo que era o Senhor. Por isso, em Hebreus, falando sobre a nossa hospitalidade, tem pessoas que hospedaram anjos sem saber, por causa da hospitalidade. Abraão, ele foi muito hospitaleiro e prepara a comida, a honra da melhor forma possível. E no versículo de 10 diz que o Senhor diz assim: daqui a 1 ano eu voltarei, e Sara, a tua mulher,
ela vai gerar o filho da promessa. Entra Sara na conversa agora, porque o maior desafio aqui agora era principalmente de Sara. Porque a Bíblia diz que de imediato Sara, ela riu no seu coração. Ela ri no seu coração e começa a dizer, como que eu vou ter filho? Se o meu esposo, ele já é velho, e eu, além de ser estéril, passei do tempo de gerar filhos. É interessante notar aqui, que nós falamos anteriormente, na outra vez que nós encontramos, que era comum o marido ou ter uma concubina. Aconteceu com Jacó. Ele teve, além de Leia e Raquel, ele teve as concubinas e teve filho, que foi um dos 12 filhos de Israel. Mas aqui quer entender o seguinte, é que Deus tinha um plano com Sara e com Abraão. Mas como que Deus vai fazer isso? A pergunta toda era, como que Deus vai fazer isso? Porque o tempo já cessou, o tempo em que eu imaginava que poderia acontecer alguma coisa, já passou tudo. Acontece mais ou menos assim conosco, que nós temos o hábito de marcar tempo para Deus. Nós temos o hábito de marcar tempo para Deus vir. Nós temos a mania de marcar o tempo para Deus fazer alguma coisa. Por quê? Porque se Deus não vier no mês que vem, esse mês acaba tudo. Se Deus não resolver esse problema até a data tal, aí a coisa azedou tudo, aí não vai dar nada certo. Nós marcamos um tempo para Deus dentro da possibilidade em que nós imaginamos que haja alguma possibilidade daquilo acontecer. E há um risco muito sério da gente colocar Deus submisso às nossas circunstâncias. A gente coloca Deus submisso às circunstâncias da nossa vida. Porque quando a gente vê uma luz no fim do túnel, a gente ainda imagina que Deus vai fazer alguma coisa. O problema é quando aquela luzinha no fim do túnel some. A gente entra em desespero. A gente faz como Sara diz, a gente dá um riso lá dentro. Como que isso vai acontecer? Imediatamente, o próprio Senhor, ele disse para Abraão assim, Abraão, por que riu Sara? Será na verdade que darei a luz sendo velha? Sara dizendo, e o Senhor vira no 14 e diz assim, acaso para o Senhor alguma coisa demasiadamente difícil? Acaso para o Senhor há alguma coisa demasiadamente difícil? Acaso para o Senhor há algo impossível? Eu convido vocês para que vocês vão com a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 4. Aqui vai mostrar, Abraão, ele é mostrado aqui como que Abraão encarou essa situação. Abraão aqui no capítulo 4, a partir do versículo de número 15, ou 16 melhor, aqui mostra como que Abraão passou por esse processo. Entenda uma primeira coisa. Há promessas de Deus que são circunstanciais. Há promessas de Deus na Bíblia que são circunstanciais. Mas tem outras que são decretos. Que Deus falou que vai acontecer e vai acontecer. Tem promessa que Deus fala ao povo, se vocês forem fiéis. A mais tradicional delas é lá em
Segundo Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha face, arrepender seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí é circunstancial. Aí é uma promessa que nós temos uma condição para que ela aconteça. Só que a promessa na vida de Abraão foi uma promessa que tem um sentido de soberania de Deus. Que Deus falou, vai acontecer. Deus traçou, Deus falou, vai acontecer. Mas mostra como que o coração de Abraão ele é mudado pelo Senhor. A gente entende muito errado a questão da soberania de Deus, porque é uma briga no ramo teológico que é assim. Quando você fala isso aqui, alguém já pergunta, pastor, você é calvinista ou você é arminiano? Eu sou jesuano. Jesus, Bíblia Sagrada. O que eu quero dizer com isso? Que eu entendo que quando Deus ele decreta alguma coisa, que quando Deus ele coloca alguma coisa, Deus ele trabalha no nosso coração. Tem hora que a gente fica pensando assim, não, Deus vai fazer alguma coisa? Não, mas então eu vou ficar aqui sentado aqui, e se Deus quiser, Ele faça. Não, meu irmão, antes de Deus fazer alguma coisa na sua história, Deus ele vai fazer alguma coisa em você primeiro. Você vai ser uma pessoa moldada, você vai ser uma pessoa trabalhada. E Abraão aqui mostra como que o coração de Abraão, ele encarou aquela situação, como era um coração que cresceu diante das circunstâncias. Mas Abraão, ele cresceu nas circunstâncias. Abraão não cresceu na sombra e água fresca. Abraão tinha diversas situações que ele vivia, e Deus, em tudo, Deus estava trabalhando o caráter de Abraão. Nesse momento agora que você está vivendo na sua vida, você de casa também, nesse momento que você está vivendo agora, que você não tem resposta pelo que você está vivendo, Deus está trabalhando em você através dessa situação. Deus está trabalhando, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. A sua vida não está na mão do acaso. A tua vida está nas mãos do Todo-Poderoso. Isso é a palavra. E aqui, a partir do versículo 16, em Romanos 4, diz assim, vamos ler aqui, vai ficar melhor. Essa é a razão, porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que da fé teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Muda para o 17. Para um pouquinho aí. Primeiro, Abraão, ele viveu 430 anos antes da lei. Abraão, ele não foi justificado pela prática da lei. Abraão, ele foi justificado pela fé. Foi a fé que justificou Abraão. Foi a fé que justificou Abraão diante do Senhor. E o 17 vai falar assim, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, a promessa de Deus a Abraão. Perante aquele no qual creu, Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, ele creu no Deus que chama à existência as coisas que não existem. Eu sirvo ao Deus que no início disse lá em Gênesis 1, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra, e Deus disse assim, haja. Haja. Quando Deus criou tudo, o que Deus pegou para fazer tudo? Nada. Deus fez tudo do nada. Ele disse, haja. Sabe o que a Bíblia diz aqui? Ele traz à existência as coisas que não existem. Deus não precisa de algo primário para fazer algo na tua vida, porque Ele é poderoso para fazer aquilo que lhe apraz. Tem coisa que buga a cabeça da gente, falando no linguajar mais popular dessa juventude, que buga, que embaralha a cabeça da gente. Mas Deus é esse Deus que você não explica.
Deus é esse Deus que pega em situações adversas, que parece que você não vai sair dela, e quando você menos que pensa, Deus ele faz um reboliço naquela situação. Mas deixa eu te contar um segredinho que não te contaram. Ei, quando Deus te faz uma promessa, Deus já está no final de tudo te esperando. Você que está passando pelo processo não é Deus, porque Deus já está lá no final dizendo o seguinte: quando eu fiz a promessa, eu já sabia do problema, eu já sabia das lágrimas, eu já sabia da dificuldade, eu só estou te esperando aqui na frente. Eu só te falei, pode vir, porque eu estou te esperando. Aleluia! A nossa fé, antes de lermos, pode deixar aí? Antes de lermos, a nossa fé, ela está estribada nos atributos divinos. Ser crente e não ter intimidade com Deus é por isso que a gente perde viagem. Vim na igreja para ter um momento, beleza, eu estou vindo aqui porque eu me sinto bem. Não, não é porque você se sente bem, é para você conhecer Deus. Eu prego não é para você se sentir bem, é para você conhecer quem que é o Senhor, porque o que vai te mudar a sua história não é saber quem é Jesus, é ter intimidade verdadeira com Ele. É isso que vai mudar a sua vida. E a primeira coisa que nós estribamos, que nós abalizamos a nossa fé, é nos atributos divinos. Qual é o primeiro atributo dele? É no poder de Deus. A primeira coisa que nós nos esmeramos e nos agarramos é o poder de Deus. Por que isso? Jesus chega no lugar, a Marta e Maria estavam chorando, eu até preguei esse texto domingo na igreja onde eu estava, já preguei várias vezes, mas eu coloquei o título da pregação assim: nunca coloca um ponto final onde Deus colocou uma vírgula. Foi esse o título da minha pregação. Porque tem hora que a gente coloca ponto final, onde Deus colocou uma vírgula e diz: a história ainda não acabou. E quando Jesus ele chegou na casa daquelas mulheres, o irmão estava enterrado há 4 dias, aquela choradeira toda, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que estiver morto e crê em mim, ele pode viver novamente. Sabe o que é isso? É o poder de Deus. Sabe o que é isso? É o poder de Deus. Pode ter uma pessoa que você já desistiu dela, mas o poder de Deus, ele é suficiente para realizar o milagre. Nós estamos medindo Deus pela nossa circunstância. Sara, ela riu no seu coração pela circunstância que ela estava vivendo. Sara mediu o que Deus iria fazer pelas limitações dela. Sabe por que você está incrédulo nessa hora? Sabe por que você está incrédulo nessa situação? Porque você está avaliando Deus pela sua limitação. Deus hoje te coloca no canto da parede e diz o seguinte: não é a sua limitação que vai fazer o seu milagre, e sim o meu poder que vai fazer o milagre. É o poder dele que vai realizar o milagre. Nós estamos confiantes naquele que tudo pode. Aleluia. Primeiro, estamos estribados, estamos abalizados no poder de Deus. Segundo, nós estamos na fidelidade de Deus. Quantas vezes você ouviu essa frase? Deus é fiel. Quem já ouviu essa frase? Todo mundo. Quem já falou essa frase? Todo mundo. Mas você sabe o que quer dizer Deus é fiel? Pastor, Deus é fiel porque Deus vai me dar um carro. Ok, é aplicável também, mas não é isso, só isso. Eu aprendi com Billy Graham que fidelidade de Deus, que fidelidade é, além de ser um fruto do Espírito Santo, que é um atributo comunicável de Deus aos homens, que nós também, fidelidade é um fruto do Espírito, e Deus também é fiel. É uma pessoa que é digna de confiança. Fidelidade, eu repito, é uma pessoa que é digna de confiança. Deixa eu ilustrar para você o que é confiar na fidelidade de Deus em qualquer circunstância. O salmista Davi,
Quem já ouviu falar do Salmo 23? Todo mundo. Salmos 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale de sombra o vale é de quê? De sombra o lugar é o pior possível, é ou não é? O lugar é terrível, ainda que eu andasse pelo vale de... Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Está fundamentado na fidelidade de Deus, é saber que não interessa onde você está, o que interessa é que Ele está com você. O não interessa qual é a circunstância que você está, o que interessa é que Ele está com você. Na sua caminhada, não é sempre que Deus vai falar com você. Não é sempre que Deus vai fazer milagres por você. Tem gente aí? Na sua caminhada, não é sempre que Deus vai falar com você. E não é sempre que Deus vai fazer milagre por você. Não é sempre, mas sempre Ele vai estar com você. Você não entendeu? Na sua caminhada, não é sempre que Deus vai falar com você. Não é sempre que Deus vai realizar milagre por você. Mas sempre Ele vai estar com você. Aleluia! Fidelidade. É isso. Teve uma ocasião, me foge a referência agora, se não me engano é 1 Reis capítulo 15. O povo de Israel estava numa batalha, onde eles venceram os inimigos deles. Só que quando os inimigos deles voltaram derrotados para a sua terra, os profetas pagãos viraram para aquele povo e disseram o seguinte para ele: olha, sabe por que vocês perderam para Israel? Porque vocês lutaram com Israel na montanha. O Deus de Israel é o Deus da montanha. Da próxima vez que vocês lutarem com eles, lutem com ele no vale. Porque no vale o Deus deles não vai. Deus levanta um profeta no meio de Israel e diz o seguinte: da próxima vez que vocês forem lutar contra aquele povo, não lutem com eles na montanha, e sim no vale, porque eu sou Deus da montanha, mas eu sou Deus do vale também. Sabe o que é isso? Fidelidade. Estamos confiantes na fidelidade de Deus. Deus é fiel. Deus é fiel e a fidelidade dele não baseia pelo que você está vivendo, mas pelo que ele é. A sua vida não se baseia só pelo agora, mas o meio da sua história está construindo o final da sua história. Não te preocupe, a matemática de Deus é diferente da matemática do homem. Parece que você está perdendo agora, mas o final, Deus tem preparado o final do jeito que Ele quer para a sua história. Oh, aleluia! Outra coisa, como está escrito por pai de muitas nações, vai ao 18... 18 aí, o versículo 18. Isso. Abraão esperando contra a esperança. Algumas versões, essa aí é atualizada, algumas versões diz que Abraão creu contra a esperança. Para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Abraão, irmão, ele chegou ao ponto de crer contra a esperança. Ele foi contra a esperança. A esperança não dava esperança. Desculpe a redundância. Ó, ficou até bonito, né? A esperança não dava esperança. Abraão creu até além do que a esperança dizia. Ele creu. Sabe por que ele creu? Que o meu Deus, ele pode trazer à existência as coisas que não existem.
Deus pode fazer algo na minha vida que ninguém nunca ouviu falar. Um amigo meu, uma vez, eu já ouvi essa frase. Uma ocasião eu vivi uma situação, no ano de 2001, eu estava recém-casado. Quando alguma estratagema de alguns líderes da empresa onde eu trabalhava na época, mandar a gente embora para nos alocar numa outra empresa, uma empresa que eles estavam montando. Enfim, eu só sei que eu cheguei a assinar a minha demissão. Fui fazer os exames médicos, e quando eu fui fazer o exame médico, eu fui agradecendo a Deus, até que eu encontrei um antigo líder meu, que por acaso nos encontramos assim no horário que ele já era para ter ido embora. E um outro amigo meu já havia dito para ele que eu tinha sido dispensado, e ele virou para mim e disse assim: você não vai ser dispensado, eu preciso de você aqui. Trocando em miúdo, descemos rápido, foi lá embaixo, ele conversou, pegou a minha demissão e rasgou a minha demissão. Esse antigo líder meu, ele virou para mim e disse assim: você vai voltar a trabalhar comigo, mas você me deve uma, você nunca pare de orar a favor da minha vida. Depois alguém virou para mim e disse: Alisson, eu nunca ouvi falar que isso aconteceu aqui dentro da empresa. Eu sou o primeiro, porque Deus marcou esse dia para que a minha história fosse única. Você vai acontecer, isso aqui é uma palavra profética de Deus na tua vida hoje. Quem recebe, diga glória a Deus. Deus vai fazer algo na tua história que não é repetição. Ninguém consegue explicar o que está acontecendo com você. Sabe por que não consegue explicar? Porque o resultado que Deus tem planejado para você não tem repetição, é único. O que Deus vai fazer na tua vida é único. O que Deus vai fazer na tua história é único. Recebe essa palavra. Tem pessoas que vão dizer não vai acontecer, mas você pode dizer: o advogado falou, falou. Ei, mas aquele que traz à existência as coisas que não existem, é Ele que vai resolver essa situação. Aquele que traz à existência as coisas que não existem, é Ele que vai brigar por você. Aleluia. Você pode ter dito assim: quem dera se fosse o presidente que pudesse resolver esse problema por mim. Não vai ser o presidente. É aquele que está muito acima dele que vai resolver a tua causa. É aquele que está muito acima dele que vai resolver essa causa. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, já sendo de 100 anos e a idade avançada de Sara, 20, versículo 20, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Sabe qual que é o segredo do crente? É dar glória a Deus. Sabe qual que é o segredo da vitória do crente? É na prova da glória a Deus. Sabe qual que é o segredo da vitória, irmão? Em vez de abrir a boca e reclamar, abra a boca e diga glória a Deus. Está com raiva? Diga glória a Deus. Está triste? Diga glória a Deus. Porque a glória é dele e não tua. Passa o 21. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometeram. Então Abraão esqueceu dele e se lembrou de quem prometeu. Abraão se esqueceu da sua limitação, Abraão esqueceu das suas impossibilidades, e Abraão começou a crer naquele que prometeu. Quem te prometeu é fiel. Quem te prometeu é fiel. 22. Pelo que isso lhe foi também imputado por justiça. 23. Agora vem a cereja do bolo. E não somente por causa dele está escrito o que foi lhe levado em conta. 24. Mas também por nossa causa.
posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, o Senhor Jesus, o nosso Senhor. Sabe o que Paulo disse aqui? O mesmo poder que estava sobre a vida de Abraão, é o mesmo poder que está sobre a nossa vida. Sabe qual é o poder que está sobre nós? É o poder daquele que ressuscitou Jesus dos mortos. É o mesmo que vai ressuscitar o seu sonho, é o mesmo que vai ressuscitar as suas expectativas. Se o seu sonho morreu, se é a promessa de Deus, ele vai voltar a viver novamente. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Meu irmão, pode acontecer coisa na tua vida, e eu digo coisa que eu nem imagino que vai acontecer, mas quem vai falar, quem vai fazer não sou eu somente sou o profeta de Deus para te entregar uma palavra. Vai acontecer, aquele que prometeu é fiel, vai acontecer, aleluia. Eu falei com os irmãos aqui, a irmã Débora e o irmão Marcos, conversando com eles ontem. Nós temos oração aqui na igreja toda segunda-feira de 19h30 em diante. Ele diz: pastor, convido os irmãos, pastor, porque Deus tem feito coisas maravilhosas aqui na oração. Nós temos orado, portas que estavam fechadas estão se abrindo, enfermidades estão sendo curadas. Deus está fazendo. Sabe o que Deus está falando com esse povo aqui? Deus vai fazer. Não é porque a gente é bonzinho, é porque Ele é poderoso, mas Ele está preparando o seu coração. Essa palavra aqui hoje é só preparando o terreno para você entrar no local onde Deus vai te colocar, em nome de Jesus. Deus é poderoso para fazer muito mais aquilo que você pensa. O mesmo Deus que ressuscitou ao Senhor Jesus é o mesmo Deus que vai ressuscitar os nossos sonhos. Encerro dizendo: há momentos na Bíblia que a gente vê a gente parece que perde a esperança. Tem umas coisas na Bíblia que mexe com a cabeça da gente, porque tem hora parece que Deus chega atrasado e tem hora parece que Deus chega adiantado demais. Me refiro ao caso de Isabel e de Maria, a que foi mãe de Jesus. Isabel era prima dela, era uma mulher, além de ser velha, já tinha passado o tempo. Essa mulher recebeu uma palavra do anjo de: você vai dar à luz. Mas, na verdade, foi o seu esposo, sumo sacerdote Zacarias, que recebeu a palavra, que foi a mãe de João Batista. E daqui a 6 meses, o anjo chega, a prima dela, a saber, Maria, uma mulher que estava noiva, não tinha se casado ainda, era virgem, e fala com ela assim: você vai dar luz a um varão, você vai dar luz ao Senhor, você vai gerar um filho. Parece que o anjo chegou meio atrasado para um, chegou meio adiantado para o outro. Mas Maria perguntou ao anjo assim: como se dará isso? Que eu sou virgem. O anjo virou para Maria e disse assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, oh glória, e a virtude do Altíssimo te envolverá. Há pessoas que podem estar perguntando aqui: como se dará isso? Como é que a minha situação vai ser resolvida? Recebe essa palavra: descerá sobre ti o Espírito Santo. Sabe o que mais me chama a atenção? Foi quando o Senhor falou com Zacarias. O anjo Gabriel falando com Zacarias: Zacarias, você, a minha mulher é velha, não vai conseguir ter filho não. O anjo virou para Zacarias e disse assim: Zacarias, eu assisto diante de Deus tudo o que Ele faz. Eu entendi o anjo Gabriel falando assim: Zacarias, eu vi quando Deus abriu o mar vermelho, eu vi quando Deus parou o sol, parou a lua, eu vi quando Deus fez tudo, fez Jericó cair por terra, eu vi tudo que Deus fez. Para Ele nada é impossível, para Deus nada é impossível. Vá com essa palavra para a tua casa, mas é uma palavra que você já viu um tanto de vezes, mas hoje você está sendo carimbado por essa palavra. Para Deus nada é impossível. Fique em pé no teu lugar.